Meu computador tá super lento, não é possível que não consiga gravar, meu Deus do céu. Mas olha só, vai gravar, viu? Então, ó, vocês que estão aparecendo aí, a imagem de vocês vai aparecer na gravação, certo? Ok? Só para constar, beleza? Estou só avisando. Depois não queiram me processar, não. Deixa eu vou processar o professor, imagem indevida. Mas não tá gravando, não, galera. O que demora é essa, meu Deus do céu? O bicho tá rodando aqui e não tá gravando. Vamos lá, vamos tentar aqui, né? Eu vou retomar a aula e se começar a gravação, eu faço aí a pequena introdução da gravação. Não é, Ana Sabino? Tudo bom com você? Tá? Tá tudo bem, Sabino? Ah, tá, beleza. Você tá de boa na lagoa? Suave na nave? Beleza. Show de bola. Galera, não tá querendo gravar, não. Vamos embora, para não perder mais tempo. Já tá Pessoal, aparecendo, tá gravando. Já tá aparecendo. agora tá. Apareceu. Pronto, começou agora. Então, olá, olá, galerinha. Você que tá chegando, tá assistindo a gravação agora. Estamos gravando aqui a aula do dia 25 de agosto. A nossa aula aqui hoje ela é nada mais, nada menos do que a correção das atividades dos textos das últimas aulas, né? Da atividade do dia 4 de agosto e da atividade da semana passada, dia 18 de agosto. Então, a gente vai estar fazendo aqui umas correções, né? Comentando algumas coisinhas, né? Sobre a atividade. Então, seja muito bem-vindo e vamos que vamos. Voltando aqui, né? Então, o texto, ele mensurou isso. Galera, aí, ó, se a gente parar para pensar, depois aqui, ó, do fake life, aí fala assim, ó, Instagram looks like the friendliest social network imaginable, but for a growing number of users and a mental health expert, the very positivity of Instagram is precisely the problem. Veja, tá falando que o Instagram, né, começa falando que o Instagram, né, é uma rede social muito amigável, bem amistosa, né? Inimaginável, né? Pelo alcance que ela tem, but for a growing, para um número, né? Crescente de usuários, né? And mental health expert, né? E assim, de alguma forma, the very positive of Instagram, né? A positividade, né? Do Instagram is precisely the problem. É precisamente o problema. Que positividade, galera, essa questão, né, de você propagar essas fotos, que às vezes as fotos não retratam bem a realidade, né? Essa positividade é que é o problema. Então, a crítica aqui, a gente chega na resposta, é essa letra B. A crítica não é a postura de Scarlett, não. A crítica não é o post que Scarlett fez, não. A crítica não é a exposição excessiva da vida íntima das pessoas, não. Porque se você está nessas redes sociais, a proposta é essa, né? Então, veja, quanto mais você se expõe, quanto mais você expõe sua intimidade, mais curtida você tem, mais views você tem, né? Não é essa a crítica, porque se você está nessa rede social, você, de alguma forma quer isso, né? De alguma forma, né? De um jeito ou de outro. Mas a crítica ao texto, pessoal, é ao Instagram, né? Pelo que, galera? Por propiciar postagens que veiculam uma imagem, uma autoimagem irreal das pessoas, né? As pessoas entram no Instagram porque elas querem isso, mas o Instagram, ele é, entre aspas, o culpado, né? Porque ele proporciona isso, né? Ou seja, a crítica é tipo, ei, a partir de hoje vamos fechar o Instagram para não ter mais essa situação onde a gente propaga o que não é verdadeiro sobre nós, né? Então, quando eu quero sair numa foto no Instagram, o que é que eu faço? Eu seco minha barriga, né? Paro de respirar durante 3, 4, 5 segundos para o bucho ficar bem vazio, eu tiro a foto, né? Aí eu boto no Instagram, né? Ou então, ei, peraí, eu tô usando uma camisa branca. Peraí. Aí eu vou ali, troco, boto uma camisa preta, porque o preto emagrece, né, galera? Aí eu tiro a foto e boto no Instagram, né? Então, mas é isso mesmo, as pessoas que estão no Instagram, elas querem isso, né? Então, não, a culpa não são as pessoas, e sim o próprio meio, né? O próprio Instagram. Então, claro que aqui a gente concorda que a resposta aqui, ó, opa, travou? Ó, tá aqui, ó. O trecho que confirma tá aqui, ó. The site encourage, né? O site encoraja, né? Seus usuários, né? A fazer, né? Uma imagem atrativa que os outros podem achar, né? De alguma coisa que pode retratar o que tem de melhor, né? O que tem de melhor, né? Numa hipótese bem positiva, ou o que tem de pior, né? Numa hipótese bem negativa, né? É o que está sendo dito aqui. Então, claro que aqui a resposta é a letra B,
certo? Indo adiante, eu fiz assim, eu aprofundei um pouco, né, a questão, mas claro que numa prova do Enem, você não vai tentar fazer esse entendimento, né? É você ser assertivo a buscar as respostas, né? Mas eu achei muito inteligente essa primeira questão. No texto 2 aqui, temos assim, ó, leia o texto para responder a questão a seguir, né? Então, você que está acompanhando aí, a gente tem esse texto aqui, outro texto, né, bem truncado, né, eu diria, né, um textozinho aqui bem truncado, porém, a gente pode perceber que ele tem uma imagem aqui, né, ó, uma imagenzinha. Que imagem é essa, professor? Ó, é a imagem de alguém sentado, né, diante de um birô e, ao que parece, tá uma situação bem, um tanto quanto bagunçada, né? O birô, diria, né? O que está sendo falado aqui, ó? You see clutter, né? Tipo, veja aí, ó, essa clutter no sentido de bagunça, né? I see an environment that encourages. Eu vejo um ambiente que encoraja the random juxtaposition of disparate elements for the potential generation of a creative born of caos. Então, fala que veja essa bagunça, observe essa bagunça. Eu vejo um ambiente que encoraja uma justaposição aleatória. Esse handle tem a ver com aleatoriedade, uma justaposição aleatória que, de alguma forma, faz com que os elementos eles possam gerar, né, pessoal, uma espécie de criatividade, né, a geração de uma criatividade a partir do caos, né, pelo nascimento do caos. Trocando em miúdos aqui, o que é que a pessoa está tentando fazer aqui nesse cartoon, né, o que ela está tentando fazer aqui? Simples, ela está tentando aqui dizer, olha, tá uma bagunça, mas eu me organizo aqui, talvez eu consiga tirar alguma coisa dessa bagunça, né? Em resumo, é o que tenta ser explicado pela teoria do caos, né? A teoria do caos explica que a partir de um tipo de bagunça se consiga extrair alguma coisa bacana daquilo ali, né? Então é o que ele tentou explicar aqui. Então aqui seria um texto para a gente associar, né, com esse outro, porque o enunciado da questão fala assim, ó. A partir da associação entre o texto e o cartoon, depreende-se que a expressão mental clutter, empregada no segundo parágrafo do texto, significa, galera, assim, quando vem questão nesse tipo, que você precisa de um termo, né, a partir de um termo, você precisa buscar o que significa diante do texto, né, quando você sabe o que significa, muito bem, já é meio caminho andado, quando você sabe o que significa aquele termo. Mas, em geral, quando você não sabe, é o que acaba acontecendo com a maioria dos alunos, o que, é que você vai tentar fazer? Você vai tentar entender o contexto do texto, né, geral, as ideias do texto, e tentar associar essas ideias ao termo, né? Mental clutter é alguma coisa mental. Eu meio que já disse o que é o clutter quando eu traduzi aqui, né? Clutter está no sentido de bagunça, né? De coisa que não está bem arrumada, né? Então, a gente já chegou à conclusão que é uma bagunça mental, né? Que é, como é que eu posso dizer? Que é uma desordem mental, né? Um mental clutter, beleza? Mas, só pelo fato de você saber o que significa, não quer dizer que você vai achar a resposta. Quer dizer que você pode eliminar algumas coisas. Porque a resposta mesmo, ela vai aparecer dentro, certo, do texto, né? Veja o que aqui, vamos tentar entender aqui alguns aspectos desse texto. Não vamos traduzir o texto todo. Essa não é a nossa pretensão para o Enem, galera. Eu não quero que vocês se debrucem nos textos ao ponto de traduzir todos eles. Claro que se você tiver num nível bacana de inglês, você vai conseguir traduzir todos os textos. Mas, assim, em geral, não é o que acontece com a maioria dos alunos. Em geral, a maioria dos alunos tem um conhecimento não muito aprofundado das palavras em inglês, mas a gente quer utilizar esse conhecimento de uma maneira positiva para ele conseguir chegar nas respostas. Então, vamos tentar aqui fazer uma leitura rápida. Ó. Sabemos que fala assim, ó, fake news, né? Fala que fake news, né? As fake news can distort people's beliefs, né? Pode distorcer a crença.
beliefs, aqui na sentido de crença, né? A crença das pessoas, né? Even after, até mesmo depois, being debunked. Mesmo depois que aquela fake news ela já foi dita, isso é fake news, isso não procede não, né? Determinados tipos de pessoas, mesmo depois que ela sabe que aquela informação que ela obteve não é verdadeira, mesmo assim ela traz, ela pega aquilo ali como se fosse uma verdade, né? Não sei se por uma questão de ideologia, não sei se pela inocência da pessoa, né? Mas o texto, ele deixa muito claro que tem pessoas que são mais propensas do que outras para esse sentido, né? Ó. Aí fala assim, ó, a study, um estudo recently published in the journal Intelligence, né? Um estudo recente, né, publicou no jornal Intelligence, né? Esse é o nome do jornal, né? O que é Intelligence? É isso mesmo, galera, inteligência. Talvez seja um jornal especializado, certo, galera? Não é aquele jornal tabloide, diário, não. É um jornal especializado, assim, voltado talvez para a área científica ou alguma coisa do tipo, né? Mas o nome do jornal é esse, Intelligence. Tanto é que a fonte, até o estilo da fonte mudou, né? Nota que esse texto, galera, ele não tem marcador numérico, não. Olha como ele é truncado. Ele não tem marcador numérico, né? Ele não tem, assim, uma imagem para que a gente possa associar, né? Ele é aquele texto bem truncado, né? Pelo menos uma questão do Enem vem assim, viu, galera? Nesse estilo, assim, um estilo bem truncado mesmo, né? Sério, professor? Sério. Pelo menos uma questão do Enem vem assim. Todo ano você pode esperar que vai vir um texto truncado, assim. Como assim? O que é esse texto truncado, professor? É aquele texto, assim, que você só se depara com palavras, não tem mais nada além de palavras, né? Não tem nada que você possa se debruçar a ele para poder identificar marcadores numéricos, pistas tipográficas, né? Fazer uma associação meio que scheme ou scanning, né? Não tem. É só palavra, palavra atrás de palavra, né? Então, veja, aí esse jornal, né, esse estudo que foi publicado nesse jornal, sugere that some people may have and special difficult time rejecting misinformation, né? Esse estudo sugere justamente isso, pessoal, que tem pessoas que têm essa dificuldade, né, pessoal, de rejeitar esse tipo de informação, né? Aquela informação que já foi desacreditada, mas mesmo assim a pessoa toma aquilo como uma verdade, né? Então esse estudo ele está apontando esse entendimento, né? Aí olha só, asked to rate a fictitious person on a range of character traits, people who scored low on a test of cognitive ability continue to be influenced by the managed information. Olha só, até o information aqui, galera. Aí aconteceu aqui, ó, que veio esse trecho. Asked to rate fictitious person on a range of character traits. Caramba, professor, não sei absolutamente nada. Aí você vê que tem uma vírgula, né? Aí começa, ó. People who scored low on a test. Pessoas que scored, né? Que pontuaram low, que pontuaram baixo, né? On a test of cognitive, né? No teste, pessoal, de que comprova a habilidade cognitiva. Aí, ó, continue to be influenced. O que eu estou querendo mostrar? A gente pulou um trecho, uma sentença do texto, né? Que a fim da sentença foi marcado por essa vírgula aqui, ó, e continuou. E mesmo assim, a gente conseguiu fazer um fechamento. Que fechamento? O que eu já havia dito, que as pessoas que pontuaram baixo nesse teste são as pessoas que estão mais o que propensas, são as pessoas que são mais influenciadas, né, pessoal, pelo que por essas informações. Então esse teste, vocês imaginam que esse estudo aí ele criou um teste onde algumas pessoas fizeram essa avaliação para saber como é que está a sua habilidade cognitiva, né? E as pessoas que pontuaram baixo nesse questionário, nesse teste, geralmente, em geral, são as pessoas que são mais propensas, né, a tomar para si uma verdade que já não é mais tanta verdade assim. Beleza? Então, veja, galera, o que é que a gente fez aqui? Aí, ó, paramos aqui em information, né? About the person, even after they were explicitly told the information was false, né? Aí, aquele entendimento, né, que sobre a pessoa que até mesmo depois que elas explicitamente, né, foram dito, parece que a informação
eram falsos, até mesmo. Né? Então, veja, é só a continuação da informação, né? As pessoas, mesmo que de uma maneira muito explícita, foi dito para ela, ô, meu filho, ô, minha filha, isso aí é fake news. Mas a pessoa, ela tá tão bitolada que ela, mesmo assim, sabendo que aquilo é falso, ela toma para si essa verdade, né? Então, é o que está sendo até esse force aqui, né? The study is significant because it identifies what may be major risk factor for vulnerability to fake news, né? Então, esse estudo aqui, ó, olha a problemática aqui, ó. Esse estudo, ele é significante porque ele identifica o que pode ser o maior risco, né, pessoal? O maior fator de risco para essa questão da vulnerabilidade, né, ao fake news, né? Então, o estudo ele está buscando isso daqui. Professor, aí beleza, eu consegui fazer um entendimento, né, desse primeiro parágrafo, né? Será que eu já consigo responder as questões? Galera, é sempre bom vocês submetendo as questões, certo? De textos para o Enem, porque as questões do texto meio que traz à tona pelo menos o contexto, né, pessoal, para vocês se inserirem, né? Então, dentro da associação dos dois textos, nós sabemos que aqui é um Kerton que diz que dentro dessa bagunça a pessoa pode conseguir extrair alguma coisa positiva, né, com base na teoria do caos, e o segundo texto fala sobre um estudo, né, que esse estudo atesta que tem pessoas que são bem vulneráveis ao fake news, mesmo sabendo que aquilo ali é falso, elas tomam para si como sendo uma verdade. Beleza, é o que nós sabemos até aqui. Aí, olha só, galera, na letra A fala assim, né, que é empregado no segundo parágrafo do texto, né, então a gente já sabe o primeiro parágrafo, né, eu fiz questão de trazer o entendimento do primeiro parágrafo, até para nós estarmos contextualizados, então vê só, mental clutter, que foi empregado no segundo parágrafo do texto, significa acúmulo mental de informações irrelevantes de modo desorganizado, letra B, justaposição de diferentes elementos no espaço de trabalho, habilidade de trabalhos criativos em espaços caóticos. Olha uma pegadinha aí, galera. Acúmulo de elementos diversos para trabalhos manuais, descarte mental de informações irrelevantes de forma randômica. Randômica vem de aleatoriedade, certo? O que é aleatório, certo, pessoal? Aí muita gente marcaria essa letra E aqui porque associou a palavra randômica aqui com esse random que tem aqui, de aleatório, né, galera? Muita gente marcaria por conta de só pela associação. Mas, na realidade, a resposta, galera, tá no segundo parágrafo, segundo o enunciado, né? Então, a gente teria que olhar o segundo parágrafo, né? Aí, assim, professor, tem que ler todo o segundo parágrafo? Não, você tem que ler o entendimento, né? Ter um entendimento. Então, temos aqui alguma coisa que fala ó, sobre a explanação, né, baseada na teoria, né, da habilidade cognitiva da pessoa, reflete como, né, elas podem regular, né, os conteúdos, né, da memória, né, galera? Memória, como é que eu posso dizer? Da memória que a gente chama de memória, memória, como é que eu posso dizer isso? Uma parte da memória é a memória voltada para o trabalho. Tem um trechozinho, né, que fala sobre isso aqui, memória operacional. Pronto, me lembrei. Né, o conteúdo da memória operacional, né? A mental workspace, né? Aí fala for processing information, que a memória operacional é justamente a parte da memória que processa, né, toda a informação. Aí first proposed by the cognitive psychologists, aí tem aqui, né, ó, que primeira, né, a proposição, né, dos psicólogos cognitivos, aí tem aqui, né, são esses dois. Essa teoria sustenta que algumas pessoas são mais, né, algumas pessoas, elas são mais, não, desculpa, né, são, no caso aqui tá falando mais, mas a situação, algumas pessoas são mais, não levam em conta, né, essa bagunça mental do que outras, né, em outras palavras, algumas pessoas são menos capazes de descartar, né, pessoal, de eliminar tais informações. Ou seja, galera, vejam, nada mais é do que mais do mesmo. Ou seja, a leitura do primeiro parágrafo trouxe a informação que nós queríamos no segundo parágrafo, né?
nota o seguinte, que a coisa boa de você fazer num texto como esse que é truncado, você tem que ler trechos para poder confirmar. Então, a gente conseguiu fazer a leitura do primeiro parágrafo e a gente já conseguiu obter o que é necessário para a gente responder essa questão. Aí, olha só, galera, o estudo, ele está falando assim, ó, o que é que está sendo dito? O mental clutter tem a ver com o descarte mental da informação? Não, galera. A bagunça mental, ela vai existir, né? E ela pode ser causada, inclusive, por fake news, né? Vai existir. Em todo mundo existe, né? A gente recebe muitas informações o dia todo, né? E hoje, mais do que qualquer outra época da história da humanidade, né, galera? A gente é bombardeado por informações, a gente está sempre plugado em redes sociais, a gente está sempre lendo alguma coisa de algum noticiário, a gente está sempre vendo alguma coisa, a gente está lendo alguma coisa que alguém propagou nas redes sociais, né? Então a gente é bombardeado por essas informações. Então, às vezes, isso fica uma bagunça mental. A prova disso, galera, é quando começou, né, a pandemia, e que a gente teve que se isolar, a gente era bombardeado por informações acerca da pandemia, né? Então, assim, tinha muita coisa que era bacana de se ouvir, né? Interessante, e outras coisas não. Então, a gente teve que formular muita coisa. E eu aposto que teve pessoas que, em uma dessas fake news acerca desse isolamento social, tomou aquilo ali como verdade. Mesmo depois de sendo desacreditada, a pessoa toma aquilo como verdade, né? Por exemplo, como tem um tio meu, que ele não sai de casa nem a pau, Juvenal, porque ele diz que esse vírus ele pega no ar, porque o vírus é tão leve, que você consegue pegar ele no ar, né? Mesmo estando com máscara, com tudo, né? Ele ouviu isso em algum lugar e tomou isso aí como sendo uma verdade absoluta. A gente sabe que o vírus, ele se propaga de uma maneira muito fácil, né? Mas nem tanto assim. Já pensou se fosse desse jeito, hein, galera? Tava todo mundo contaminado, né? Teria morrido muito mais gente, né? Mas ele é um tipo de pessoa que é muito suscetível, né? Ele tomou uma fake news como sendo a verdade. E tem pessoas que são assim. Então, ó, essa parte de descarte mental de informações irrelevantes de forma randômica, não é isso, né? Não é o que o estudo fala. Acúmulo de elementos diversos para trabalhos manuais também não. Habilidade com trabalhos criativos em espaços caóticos. Galera, a gente chega aqui na informação correta. Aqui, galera, ó, a informação correta está aqui, ó. É o acúmulo mental de informações. É o que está sendo dito, né? A gente é bombardeado por informações. Muitas delas são informações fakes, né, que elas são irrelevantes, de modo desorganizado, né, então, o que o texto está falando, né, que as pessoas, elas tomam isso como sendo a verdade, e algumas delas são propensas, né, são menos propensas, né, a descartar tais verdades, né, então, é uma questãozinha aqui, padrão Enem, sabe aquela prova do Enem que a banca, ela faz assim, eu vou elaborar 4 questões, bem mais ou menos, e vou elaborar uma bem difícil, pronto, essa é a difícil. Por que ela é difícil? Porque ela vai pegar assim, ela vai pegar uma pessoa que não sabe nada de inglês, aí a pessoa vê esse random aqui, aí vê randômica aqui e fala, é a letra E. A pessoa que não sabe nada de inglês. Chutei porque eu vi lá no Kerton, ela nem olhou o texto, ela viu só no Kerton essa palavra random e associou randômica. É como a banca pensa, aí a pessoa vai e marca a letra E, né? Aí uma pessoa que se aprofundou um pouco mais do texto, vai marcar, por exemplo, aqui essa letra C, habilidades com trabalhos criativos em espaços caóticos. Por quê? Porque essa pessoa, ela conseguiu entender que clutter, de alguma forma, tem a ver com alguma coisa que sugere caos, que sugere bagunça, né? Até pela associação do caos que tem aqui ó, no final, né? Ela vai na letra C. Mas para uma pessoa conseguir chegar na letra correta, que é a letra A, ela teria que dar uma olhada nesse primeiro parágrafo, né? Então, olha aí a dificuldade. Procurar entender um pouco o que diz esse estudo e tentar associar com algum trecho do segundo parágrafo, né? Que o texto do segundo parágrafo, ele pesa em dois tipos de pessoas. As que são propensas, que têm mais facilidade de tomar para si uma verdade que não é verdade, e as que nem tanto assim, as que conseguem filtrar. E aí, galera, o que é que você é? Que tipo de pessoa você é? Honestamente falando, né, no auge dos meus 42 anos de idade, eu posso dizer que eu sou um pouco dessas duas pessoas, né? Às vezes eu não sou propenso ao fake news, eu já sei que aquilo não é verdade, eu descarto, e às vezes eu sou propenso, né? Eu quero tomar aquilo como sendo uma verdade.
Eu acho que no fundo, a gente acaba sendo assim também, né? Mas, de fato, temos aqui a letra A como sendo a resposta correta. E vamos, então, para o texto 3. Vamos que vamos, galerinha. O texto 3, galera, aqui, ó, já é um negócio mais... Como é que eu posso dizer? Menos truncado. Por quê? Porque a gente tem, ó, uma imagem, a gente tem um texto bem pequenininho, a gente tem aqui, ó, um título, certo? Que, de alguma forma, a gente consegue chegar num entendimento. Mobile, eu acho que é uma palavra que ela já se está meio que cristalizada, não é, galera, no nosso vocabulário, né? A gente já sabe que mobile a gente associa com alguma coisa que é móvel, né? Aí, pô, se é móvel e tem a imagem aqui, será que não está falando de telefonia móvel? Será que não está falando de celular? Né? Então a gente já consegue associar, né? Então é isso, galera. Quando vocês tiverem um texto que tem uma imagem, que dê para você associar o título com o texto, ou o título com a imagem, claro que você vai associar, né? Então, a gente, meio que sem ir ao texto, a gente já sabe o viés do texto, né? Que está falando alguma coisa sobre o uso do celular. Alguma coisa sobre o celular, propriamente dito, né? Beleza. Aí, quando isso acontecer, galera, vá logo para as questões, certo? Porque o texto é bem pequenininho. Não é aquele texto truncado, é um texto pequenininho. Vá para as questões para você ter um contexto maior. Aí, assim, ó, o que é que diz o anunciado? O título e a imagem, já fizemos isso. O título e a imagem permitem inferir que. Então, a gente tem que associar o título com a imagem. Professor, eu só sei aqui a palavra mobile. E agora? Não tem problema. Isso não quer dizer que você não vai chegar na resposta. Vai chegar sim. Aí, letra A, trocar mensagem de texto interfere negativamente nas aulas. Bom, a gente só vai saber se a gente analisar ou o que está aqui, ó, na imagem, o que está aqui no texto. Letra B. Estudos parecem comprovar que trocas de mensagens relacionadas ou não à aula não prejudicam o resultado da aprendizagem. Olha aqui, então, a gente tem na letra A, né, a tese contrária da letra B, né? Na letra A diz que interfere negativamente e na letra B não interfere negativamente, né? Ditas de maneiras diferentes, mas que tem um sentido muito, 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 assim, peculiar, digamos, né? Letra C, um estudo feito na Universidade de Miami mostra que universitários não deveriam trocar mensagem durante as aulas. Bom, será que o estudo ele afirma isso? Né? Só vamos saber olhando o texto. E a letra D de dado, a troca de mensagens de texto sobre assuntos não relacionados à aula pode prejudicar os resultados obtidos pelos alunos. Então, galera, aqui a questão 3 só tem, pode ser letra A, B, C ou D, não tem a letra E, né? Então, nós já sabemos uma coisa sobre isso aqui, né, no gabarito, não pode ser a letra E. Não sei se ajuda, mas de alguma forma. Então vai ser a letra A, B, C ou D. Analisando aqui, galera, a gente vai ter que ir para o texto, né? Então, ó, o que é que nós temos aqui? Nós temos um recent study, um estudo que foi feito, ó, Jeffrey Kuznikoff, acho que é isso mesmo, Jeffrey Kuznikoff, né? Então, esse estudo, ele pertence a Jeffrey Kuznikoff, né? E esse Jeffrey, ele talvez seja titular da Universidade de Miami. Beleza, aqui não disse nada, né? A não ser a identificação de quem realizou o estudo. Aí fala aqui, ó, college students, ou seja, estudantes colegiais? Não. College, em inglês, está associado à faculdade, à universidade, viu, galera? Então, college students, estudantes universitários, estudantes de faculdade. Se fosse high school students, aí sim seriam estudantes colegiais, estudantes de ensino médio, mas não é o caso aqui, então. Estudantes universitários who watched, né, ó, a videotaped lectures, lectures aqui está no sentido de palestra, de aulas, né, scored lower, né, ó, scored de novo, pontuam, lower on a test afterward if they texted about unrelated matters during the class. Então, vamos lá, galera, vamos só pegar algumas palavras que a gente pode entender como sendo palavras-chave, né, então, textos pequenos a gente pode pegar palavras-chave para tentar firmar um entendimento. Então, o que é que pode ser palavra-chave aqui, galera? Ó, videotaped, né, que são aulas, né, galera? Aulas de vídeo, né, videoaulas, certo? Aí, ó, scored, que são pontuam, né? Lower, né?
de mais baixo, né? Pontuou menor, né? Aí vamos ver aqui, ó. Unrelated, tá sendo de não estar relacionado, né? Assuntos, ó, unrelated matters, assuntos não relacionados durante a aula. Ou seja, galera, vejam aqui, vamos buscar esse entendimento. O que é que o texto está querendo dizer? Será que o autor, né? Ele está querendo justamente aqui a resposta nessa letra A, ó, trocar mensagem de texto interfere negativamente nas aulas. Será que a troca de mensagem de texto interfere negativamente nas aulas? Será que foi isso que foi dito? Alguns alunos marcariam essa questão porque ele iria associar isso, né, ó, com o que está aqui no celular, não é, galera? Mas na verdade, pessoal, ó, aqui fala do título e da imagem. O título aqui que fala assim, ó, The Downside, tipo o lado obscuro, né, of mobile device, né, dos aparelhos móveis, né? Aí, que lado obscuro é esse? Seria o lado onde as pessoas trocam mensagem? Aí, fazendo essa associação, talvez isso te levasse na letra A. Mas se a gente for analisar direitinho esse texto, esse estudo de Jeffrey, tá sendo dito assim que quando você, de alguma forma, troca mensagem, né, sobre assuntos que não são, ó, galera, ó, assuntos que não são relacionados durante a aula, ó, aqui tá o X da questão, sobre assuntos não relacionados durante a aula, o que acontece, ó, a troca de mensagem e texto sobre assuntos não relacionados à aula pode prejudicar os resultados obtidos pelos alunos. Olha só, galera, então, essa letra D, o que é que ela está dizendo? Ela está dizendo assim que a troca de mensagem talvez não te prejudique, a troca de mensagem talvez não te prejudique na sala de aula, mas de repente, se a troca de mensagem é sobre assuntos que não estão relacionados à aula, isso pode prejudicar os resultados, né? Tipo, tá tendo uma aula específica, você está trocando mensagem com outra coisa que não tem nada a ver, né? É o que o estudo está querendo dizer. Eu acho isso meio que óbvio, né, galera? Né? O aluno que conseguisse buscar aprofundar um pouco o texto aqui, ele iria chegar nisso daqui, né? Aí, claro que se o texto fosse maior, a gente ia ter algo mais arredondado sobre essa questão. Mas olha só, galera, por que não pode ser a letra A? Porque o texto não fala sobre a troca de mensagem por si só. A troca de mensagem ela pode existir. Então, imagina você que você está trocando mensagem com um colega de sala sobre o assunto da aula. Então, quer dizer que isso vai te atrapalhar? Não. Porque, do ponto de vista didático, diz assim: quando você explica alguma coisa para alguém sobre algo que você está tentando aprender, você não aprende mais. Então, vamos imaginar que você está trocando imagem, trocando mensagem de texto com um coleguinha seu sobre uma determinada aula e você está tentando explicar o que está acontecendo na aula. De alguma forma, você tá aprendendo também, né? Não é isso que diz o estudo. O estudo deixa muito claro. Estudos parecem comprovar que trocas de mensagens relacionadas ou não à aula não prejudicam o resultado da aprendizagem. Relacionados ou não, que problema é esse? Relacionados ou não, né? Não diz isso ao texto, né? Aqui tá falando, ó, não relacionados ao conteúdo durante a aula, né? Relacionados ou não, deixa essa letra B errada. Um estudo feito na Universidade de Miami mostra que universitários não deveriam trocar mensagem durante as aulas. Galera, não está sendo dito isso aqui em nenhum instante, né? Então, por isso que aqui é a letra D, indubitavelmente. Credo, professor, como essas questões padrão Enem são difíceis para mim. Galera, olha só. Vocês querem primeiro a notícia boa ou a notícia ruim? E aí? Eu vou, já, diante do que vocês estão aí, da participação efetiva, calma, fala só um de cada vez, só um de cada vez. Participação demais aí de todo mundo. É um de cada vez, pessoal, senão eu não consigo ouvir, viu? Vamos lá, então eu vou logo dar aqui a ruim. Alguém interagiu comigo, graças a Deus. Uma alma escapou. Pessoal, a notícia ruim é que é nesse nível, galera. O Enem vem questões nesse nível, né? Questões que forçam você a pensar. E qual é a notícia boa? A notícia boa é que a gente tem tempo, né, galera? Porque vocês só vão fazer o Enem para valer mesmo, de verdade, o ano que vem. Né? Então a gente vai ter tempo para discutir bastante questões desse tipo. Então vejam que não foi de todo ruim esse mini simulado, né? Para a gente poder discutir. Claro que às vezes eu me empolgo e eu discuto demais a questão, mas
é porque eu quero levar vocês para algum raciocínio, né? Eu quero trazer algum raciocínio para vocês. Beleza? Então é por isso que eu discuto bastante a questão. Mas, assim, qual é a grande lição dessa questão aqui, galera? A grande lição aqui é que você tentar associar, né, a imagem com o título e juntamente com as questões, isso vai te inserir dentro de um raciocínio. Claro que você vai sempre precisar do texto. Mas ó, esse tipo de questão aqui vocês não podem perder. Por quê, galera? Porque um texto curtinho pode te trazer as respostas. Claro que quando o texto é muito curto, as respostas ficam muito parecidas, mas a lógica, o entendimento fará com que você chegue na resposta. A resposta correta, digamos assim, né? Pessoal, mas vem questão nesse nível do Enem. Galera, vamos entender assim, ó, treino difícil, jogo fácil. Então, vamos treinar em questões mais difíceis, porque quando vier as questões do Enem, vocês vão conseguir tirar de letra. Vamos lá, galera. Aqui, ó, texto 4, questão de número 4. A gente tem o seguinte, ó, galera. A sigla AV, usada no texto, olha lá o título do texto, galera. The cost of AV is, né? Representa o alvo da crítica sobre a elevação do custo do quê, galera? Ou seja, a sigla V, ela representa o alvo, ela é o alvo da crítica. Então, veja que aí vocês têm um panfleto, né? É o texto é esse aí, é esse panfleto. E dentro desse panfleto tem o que a gente tem que saber para chegar na resposta, né? E a gente precisa entender o que é esse AV, né? Então, primeiro a gente tem que saber o que é esse AV para depois chegar nessa crítica, né, pessoal? E a crítica ela está relacionada ao custo, à elevação do custo, que nós já sabemos que esse custo está aqui, ó, no valor de 250 milhões. Professor, essa cifra aqui, o que é isso? Aqui está no sentido de Libra, viu? Mas para o Enem você não precisa saber que é Libra, porque não está falando em valor monetário, dinheiro, moeda vigente de nenhum país. Mas o valor 250 milhões é o que está sendo falado em relação ao custo, né? Aí o que a gente sabe mais? Sabe que esse custo, né, ele diz respeito a um referendo, né, ó, referendum. Referendo, pessoal, vocês já devem ter ouvido, né, nas aulas de história, nas aulas de geografia, que o referendo é um tipo de votação, né, galera? Né? Aqui é isso mesmo, pessoal. Aí está falando que esse custo desse referendo foi 91 milhões de libras, certo? E que ainda, né, esse AV custaria até mesmo mais que isso. Por quê? Porque teve outro custo, 130 milhões, né, na questão das máquinas, das urnas eletrônicas, 26 milhões para explicar, né, o sistema novo aos eleitores, né, então houve um custo, né, professor, então a gente pode concluir que esse AV é um referendo? Não. O aluno desatento e apressado, ele vai dizer que, então, essa resposta aqui diz respeito ao referendo realizado pelo governo. Não, não é o referendo em si. O referendo, ele custou 91 milhões. E era inevitável esse custo. A crítica, pessoal, é nos outros custos. Quais? 130 milhões, 26 milhões, porque esse custo fixo, certo? Ele iria acontecer de qualquer jeito. 91 milhões é o custo de uma eleição, certo? Porque assim, ó, this referendum alone, ó, o referendo sozinho está custando 91 milhões. Sozinho, só ele por si só. Então, 91 milhões já seria um montante. Mas por conta desse AV, certo? O custo aumentou, né? Então, a gente não pode dizer que esse AV, ele é o referendo. Não, ele não é o referendo. Ah, professor, olha que questão pegadinha, né? Eu tenho certeza que se isso fosse uma questão do Enem, muitos iriam marcar o referendo, né? Pela associação, porque vocês adoram associar palavras, né? Sobretudo quando elas representam, quando elas são cognatas, né? Então você tem na letra B referendo e você tem referendo aqui, né?
O aluno vai e marca, porque aí tem a ver com votação, é referendo. Professor, mas o que é o referendo mesmo? Pessoal, a nossa democracia, ela permite que o voto, ele possa existir de 3 formas, né? Porque nós somos uma sociedade, né, que existe 3 tipos de voto, né? A eleição propriamente dita, né? Existe o referendo e existe o plebiscito, né? São 3, a eleição, o referendo e plebiscito? Né? Ainda tem a consulta popular, então seria um quarto, né? A votação é quando você tem candidatos, né? E a gente vai lá para escolher um candidato. Isso é a eleição. O plebiscito é quando, tipo, existe alguma coisa que a gente tem que escolher. Tipo, já existe a campanha contra o desarmamento. Então, a gente vai fazer um plebiscito para saber se a sociedade deve ou não se desarmar. Isso é um plebiscito, certo? Já existe a questão armamentista no Brasil, só que a gente tem que decidir se deve ou não continuar. Isso é um plebiscito. E o referendo é algo que vai existir, é uma consulta prévia, tipo, nós vamos decidir ou não se os menores de idade, eles podem ou não tirar carteira com 16 anos. Isso existe no país? Aqui no Brasil, não. Menor de idade não pode tirar carteira de motorista. Então, vamos fazer um referendo com a sociedade para saber se isso pode. Então, explicando rapidamente, o referendo é isso, é uma consulta prévia. E o plebiscito é uma consulta depois, né? E a eleição que nós temos, né? Que vai ter esse ano, inclusive, uma eleição, né? Assim, show de bola. Então, o nosso sistema, ele permite 3 tipos de votação, né? A eleição, o plebiscito e o referendo. E aqui está sendo falado do referendo. Voltando para a aula aqui, rapidão. Então, pessoal, aí a letra A, enquete sobre profissões em baixas. Aí o desavisado, o aluno desavisado, que eu espero que não seja nenhum de vocês aqui, marcou, nós temos aqui, ó, doctors, teachers, né, ó, médicos, professores. Eu vou marcar essa letra A, né, porque aqui, ó, tá falando de uma quantidade, né, então isso aqui é sobre profissões que estão em baixa, né, o desavisado vai e marca isso, né, na realidade não, né, galera? Aqui está falando, ó, que esse montante que foi gasto poderia ter sido investido de outra forma. Como assim? Na contratação de médicos, olha só, 2.503 novos médicos, ou então 6.297 novos professores, 8.107 novos enfermeiros. Professor, então não é uma enquete sobre profissões que estão em baixa, né? Então, aqui não foi uma votação, uma enquete sobre isso, né? Tratamento médico inovador. Aí o aluno vai e olha, vê aqui a foto do médico, aí fala que isso é um tratamento médico inovador, né? Galera, como a gente já está inserido, a gente já sabe que não tem nada a ver isso aqui, né? A gente já sabe que tem a ver com um sistema, né? Esse AV, ele é um sistema, e que, por conta disso, ele custou muito, né? Aí, é um software de última geração. Esse entendimento, software de última geração, ele está inserido dentro da letra E. É um novo sistema eleitoral. O AV é um novo sistema eleitoral, certo? Que custou. Então, a resposta aqui é a letra E, certo? Mas, claro que dentro desse novo sistema eleitoral, tem que existir um software, né, para gerir esse sistema, né? Professor, e aí? Letra D ou letra E? Galera, isso vai acontecer muitas vezes. Pode ser que o examinador, a banca examinadora, ela coloque 2 possíveis respostas. Só que sempre vai ter uma que é mais correta. Sempre vai ter uma que vai englobar, que vai engolir a outra. Então, nota que esse novo sistema eleitoral, ele engoliu esse software de última geração. Professor, então por isso que é a letra E, certo? Aqui é para aquela história, para aquele aluno assim que ele conseguiu eliminar a letra A, B e C, ele ficou entre a letra D e a letra E, né? E agora, e agora, e agora, né? Aí o aluno mais preparado, ele vai entender, poxa, o Enem, ele costuma colocar 2 respostas possíveis, mas sempre vai ter uma que se sobrepõe à outra, que no caso aí é a letra E, ela se sobrepôs à letra D, né? Então é a que está mais correta. Não que a letra D não esteja, a letra D até está, porque esse AV, ele é um programa, ele é um software, certo? Mas o AV, ele é mais do que isso, ele é todo um sistema, né? E dentro desse sistema tem um software. Então, por isso que é a letra E. Tá. Galera, vamos aqui para a última questão. Essa aqui é bem tranquila, galera. Puxa vida. Olha só, aqui não tem nem muito raciocínio. Qual das técnicas descritas no infográfico acima foi utilizada por, olha só, por Gregor Mendel em 1822,
que no caso de 1802 a 1884, né, que é o período de vida de Gregor Mendel, né, em seus experimentos. Mas esse período de vida diz assim a época em que ele viveu, né, galera? Vamos raciocinar aqui comigo. Você pode ir para chegar a essa resposta da melhor maneira possível. Me diga um negócio, galera. Nessa época, 1822, né, em diante, até 1884, já existia estudos sobre genética, né, estudos sobre a exposição de grãos, né, a radiação, se já existia tudo isso nessa época, se já existia alguma coisa sobre a inserção de genes transgênicos, né, para combinação, né, do método de DNA. Então, assim, galera, esse 2, esse 3, esse 4, galera, são estudos, são pesquisas bem contemporâneas, né, galera? Não são pesquisas, por exemplo, do século XIX, né, que é a época que Mendel ele viveu, né? Para vocês que já estudaram genética, né, vão ter o reforço ano que vem mais ainda em genética, né? Gregor Mendel, ele foi um monge, certo? E ele fez esse cruzamento genético, né, pessoal, de grãos, né, relativo à planta, sobretudo a ervilha, né, e observou, por exemplo, né, nessa combinação a mudança na cor, né, das sementes e tudo mais, né, e como isso poderia influenciar na descendência, né, nas outras sementes, digamos assim. Então, ó, vamos lá. A gente já sabe a resposta. A letra E nem a pau. Primeiro porque nem tem o estudo 5, né? Só porque você colocou a letra E aí, sei lá, um tapinha, só para ficar da letra A até a letra E. Não tem nem, galera, o item 5, como é que poderia ser a letra E? Sem chance, né? Ó, esse estudo aqui, né, questão de radiação, né, estudos sobre o RNA, estudo, né, sobre a questão da de DNA e tudo mais, galera, é algo muito contemporâneo, né? Agora, se a gente vê aqui, ó, isso foi a base do estudo, né? Que foi a combinação, né, pessoal? Do cruzamento de plantas, né? Então, claro que aqui você poderia fazer por eliminação, e claro que aqui você, por eliminação, né, pela época, né, em que Mendel viveu, não existia nem o estudo 2, nem o estudo 3, nem o estudo 4, né? Sobrou, então, o estudo 1. Mesmo sem você saber o que significa, você consegue chegar nesse tipo de estudo. Questões assim, galera, é muito comum. Vira e mexe, aparece em questões do Enem, né? Como assim? Aquela questão bem fácil, bem piegas, que o aluno plugado, como vocês são, claro, vai conseguir chegar na resposta sem sequer traduzir absolutamente nada, só pela lógica natural da coisa, porque o Enem, ele gosta disso. Ele quer saber se você, sobretudo, está atento. Se você, sobretudo, é um aluno plugado. É isso que o Enem, de alguma forma, quer de vocês. Então, olha só, eu me prolonguei muito, galera. Já são. Essa aula vai até que horas mesmo, hein? Me diga aí, me ajuda aí, vai. Até que horas? Até 2h30. 2h30. Então são 2h15, dá tempo ainda. Então eu vou parar aqui a gravação, certo? Essa gravação aqui, ela é para vocês. Beleza? Eu vou parar, certo? Aqui a gravação. Deixa eu encerrar aqui, então, vou me despedindo aqui na gravação. Até a próxima. Quem assistiu até aqui essa gravação, eu agradeço pelo prestígio e mais. Tchau, tchau. Pronto. Encerrando aqui a gravação da